Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gabriel e hoje vamos falar sobre a preposição a, como a continuidade da nossa série Português em 3 minutos, especial Preposições. Nós já tivemos 3 vídeos dessa série publicados aqui no canal. Caso você queira acessá-los, o link está disponível na descrição. Bom, então vamos começar o assunto de hoje e vamos falar da preposição a. Bora lá? Em primeiro lugar, é interessante falar que a preposição a sua pronúncia se assemelha a outras estruturas da língua portuguesa. E aqui, no caso, temos como exemplo o próprio artigo feminino a, o uso do verbo haver na terceira pessoa singular e a interjeição a. E para exemplificá-las, trouxe aqui alguns trechos de músicas brasileiras para a gente ver. Como artigo, nós temos "E vem a saudade da Bahia". Esse a, ele tem o mesmo som da preposição a, mas aqui nesse caso ele está funcionando como um artigo feminino, porque ele está associado ao substantivo saudade, que é um substantivo feminino. Então, apesar da semelhança de pronúncia, aqui ele é um artigo, não é uma preposição. Outro exemplo é o verbo haver. Verbo haver, no caso aqui, sendo usado para indicar uma duração de tempo. Aqui a gente tem o título da música de Raul Seixas, Eu Nasci há 10 mil anos atrás. Esse a, como falei anteriormente, verbo haver na terceira pessoa, se escreve com H, justamente para se diferenciar do artigo e também da preposição a. E aqui a gente tem um exemplo também da interjeição a, que a gente usa bastante na língua portuguesa. Aqui a gente tem a música Os Amantes, do cantor Daniel. Meu amor, se eu pudesse te abraçar agora. Então é aquele de, por exemplo, eu entendi, ou aquele de felicidade, ou até um que indica uma tristeza, né? Como enfim. Essas estruturas, elas se diferenciam da preposição a. Agora vamos ver a preposição a em ação em outras músicas brasileiras. Bom, na primeira frase aqui da música Quanto Tempo Dura um Mês, a gente tem o a na sua forma natural, a preposição a na sua forma natural, sem associação de qualquer coisa. Mas daqui a um mês, quando você voltar, a lua vai estar cheia. Aqui é interessante que temos dois as. O primeiro é uma preposição e o segundo, aquele associado a lua, é um substantivo, né? Então é um artigo feminino ali. Perfeito. E outro exemplo que eu trouxe aqui é da música Descobridor dos Sete Mares, do Tim Maia. Pois bem, cheguei. Quero ficar bem à vontade. Na verdade, eu sou assim. Esse à vontade, reparem que é o a, só que ele tem um acento grave, né? Aqui no Brasil, isso é chamado de crase, esse fenômeno. E por que a gente está tendo aqui essa preposição marcada por este acento? Basicamente porque aconteceu ali a junção da preposição a mais o artigo a, que é o artigo feminino. Quando a gente tem a junção deles sequencialmente em uma frase, eles viram um a com um acento grave. Basicamente, apenas para sinalizar a junção, o que significa que na pronúncia nada vai mudar. A gente mantém a pronúncia do jeito que ela é. Aqui, como exemplo, eu trouxe para vocês a junção da preposição a com o artigo masculino o, que fica muito mais evidente essa junção, né? Então, ao meio-dia nos encontramos. Dividimos a torta ao meio. Nesses dois casos, temos a junção da preposição a e o artigo o. E aí, como são bem diferentes, a gente só junta eles
em uma única estrutura. Bom, pessoal, essa aqui é a tabela das junções da preposição a com os artigos da língua portuguesa. Aqui a gente já viu o a com o a, que vai formar a crase. A gente viu também o a com o, que vai formar o ao. E agora os artigos plurais, certo? A mais as, só que com acento grave novamente. A mais o, mais os, aos, né? Como o ao, só acrescido da letra S, para indicar o plural. Bom, pessoal, a letra, né? A preposição a, ela também está presente em muitas expressões cristalizadas já da língua portuguesa. Aqui a gente tem alguns exemplos da preposição a sozinha, associada a algumas expressões, né? Então, por exemplo, a todos, a todas, a Deus, a prazo quando, por exemplo, pagamos algum produto ou serviço ao longo dos meses, a pé, para indicar o meu meio de transporte, que vai ser os meus pés, a partir de, para indicar um início, a fim de, para indicar uma finalidade. Também temos ali as expressões com a preposição a junta com o artigo a, ou seja, essas expressões elas sempre vão ter o uso da crase, do acento grave no a. Então, aqui, por exemplo, à tarde, à noite, à esquerda, à direita, né? Vire à esquerda, vire à direita, às vezes, à vista, à exceção de, à custa de, à medida de, e também quando falamos dos horários, né? Por exemplo, eu vou à universidade às 13 horas. Esse às 13 horas vai ter a crase. Assim como eu vou à universidade, o a também vai ter. E, né, por exemplo, um único detalhe só que eu esqueci de mencionar aqui no slide é que quando a gente usa alguma expressão como até ou desde para falar das horas, a gente não vai precisar da crase. Então, por exemplo, eu fico na universidade até às 13 horas. Aí, esse às 13 horas não vai ter o acento grave, porque a preposição a foi substituída pelo até. Então, não há junção de dois as. Certo? Então, pessoal, é isso. Esse foi o conteúdo sobre a preposição a. Espero que tenha ajudado vocês. E se você conhece alguém que tenha curiosidade em saber alguma questão sobre o uso dessa preposição, mande para esta pessoa. Bom, pessoal, as músicas citadas nesse vídeo também estão disponíveis em link aqui na descrição do vídeo. E não deixem de assistir os outros vídeos. Espero ver vocês em breve. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.